Bom dia, pessoal. Então, na pontualidade, vamos iniciar nosso bate-papo, nosso painel. E eu vou fazer uma fala breve, porque o mais importante é a gente ouvir os nossos painelistas, que com certeza tem muito para trazer e agregar de informações em relação à inovação. Então, minha saudação à presidente Luciana, em nome dela, a todos vocês que aqui estão. E um agradecimento ao Inova, Nova Vacaria, Comitê de Inovação, vários membros aqui, que é um grupo de pessoas, entidades que pensam a inovação para o nosso município. Iniciativas como essas, com certeza, vão fazer um movimento e uma mudança muito importante para a nossa cidade. Vacaria, ela está no mapa de muitas coisas e com certeza está entrando também nesse mapa da inovação. Agradecer a Milene, do Inova RS, governo do estado representado por ela aqui, também tanto nos apoia. A FEVAC inova nesse sentido de trazer ambientes como esse, eu sei que o Anderson vai abordar nesse sentido, porque nesses ambientes a gente consegue conversar, fazer bons negócios, fazer boas trocas e novas iniciativas acontecem. E é no campo das iniciativas e da melhoria da economia da nossa cidade que eu passo para o Anderson, que possa conduzir esse painel para todos nós. Obrigado, Anderson. Bom dia a todos. Bom, eu me chamo Anderson, estou como CEO da Cyberfly e para mim é uma honra, né, poder falar desse tema que vem se difundindo em Vacaria, que é a inovação. Nós temos já então em Vacaria o Inova Vacaria e eu agradeço já a oportunidade, né, que me deram de poder conduzir então esse painel. Uma bela iniciativa. Agradeço também a Luciana, a nossa presidente da SIC Vacaria, por também abrir esse espaço. E, em especial, a todos vocês, então, que saíram de suas casas para escutar esse tema, essa conversa com os meus amigos aqui. Eu também quero fazer um agradecimento muito especial aos meus pais, que também estão aqui, vieram ver o filho hoje. A minha esposa e as minhas duas filhas que também vieram aqui assistir. Eu quero apresentar agora a nossa colega Karen Lovatel, que ela é da Pazefera Alumitec. Bom dia, Karen. Bom dia. Bom dia a todos. Então, eu me chamo Karen, tenho 25 anos. Eu sou engenheira civil de formação e hoje eu estou à frente de 3 empresas. Então, da Pazefer, que está aí no mercado há 30 anos, que é a indústria de estruturas metálicas, fundada pelo meu pai e pela minha mãe. A Alumitec, que é a indústria de esquadrias, de PVC, alumínio e portas internas. E eu também sou diretora, eu fundei a Viga Engenharia, que hoje é uma construtora, e que ela tem 2 anos aí no mercado. E estou todo dia tentando buscar, então, inovação, e não só inovação, fazer coisas novas, né? Então, eu estou à frente dessas empresas. Na Pazefer e na Alumitec, eu dou muita risada com vários clientes meus, porque quando eu tinha os meus 6, 7 anos, eu ia trabalhar com a minha mãe, era uma felicidade para mim nas minhas férias escolares e trabalhar, e eu sempre queria vender, né? Então, chegava um cliente, eu queria vender, eu queria negociar. E isso se tornou a minha essência de poder. E aí eu fui estudar fora, morei em Porto Alegre 5 anos. Fiz, então, engenharia civil na PUC. E lá trabalhei em 2 grandes companhias. Eu pensei, eu não vou voltar para a Vacaria, eu quero ir para um lugar maior. E trabalhando nessas empresas eu vi, não, mas eu preciso voltar para a Vacaria, né? Então, muita gente fala, você veio... né, que bom ajudar tua mãe, mas então foi uma vontade minha e uma sede de poder fazer acontecer aqui na nossa cidade e tão amada Vacaria. Então, eu retornei e, a partir daí, hoje estou à frente dessas 3 empresas, com muito orgulho, né? E também estou muito feliz em estar aqui hoje, foi uma surpresa para mim esse convite, né, quando o Marcelo me ligou.
E fico muito feliz, então, aí eu passo, espero que tenha conseguido me apresentar, falar em público talvez não seja tão meu forte, eu estou nervosa, mas espero que a gente contribua e faça uma conversa legal. Beleza, Karen. Nosso amigo Eduardo Silva, que está à frente da Domper, né, Duda? Mais conhecido como Duda, né? Isso aí. Conhecido como Duda. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre inovação. A Domper foi fundada em 2006, então, com a missão de desenvolver sistemas de informação de alta qualidade, né, com o objetivo de transformar o investimento do cliente em resultados e satisfação, né? Então, quando a gente iniciou lá no começo, eu era desenvolvedor, né, me formei aqui na Universidade de Caxias do Sul em 2001, né, já são 18 anos aí de caminhada em desenvolvimento de software, de tecnologia, soluções, juntamente com o Marcelo e a Daiane, que são meus sócios, a gente criou ali a empresa com esse objetivo, tá? A gente traz soluções aí para vários segmentos, indústrias, na área de fruticultura, o varejo direto e restaurantes e afins, né? Então, essa é a ideia, espero contribuir aí com alguma coisa nova para vocês aí, falando de inovação e tecnologia também. Beleza, Duda. E, por fim, mas não menos importante, meu grande irmãozão, né? A gente não é irmão de sangue, mas a gente está há um bom tempo já com uma amizade. O Patrick Bonella está à frente da Digitale, né, Patrick? Estou aí, bom dia a todos. Queria agradecer aí o convite, todo mundo está aí com essa turma de peso. Olhando a Karen falar, agora eu lembrei da minha filha ontem, que estava panfletando. Bom, o pessoal aqui, a grande maioria eu conheço, trabalham, já são até muitos clientes, né? E a gente está à frente da Digitale. A Digitale hoje são 3 empresas, certo? A gente tem a Digitale Soluções em Energia Solar, que é a que, digamos assim, a comunidade mais conhece. Nós temos a Digitale Eletrônica e Automação, que inauguramos a fábrica nova agora, dia 14 de março, que o nosso grande produto aí estamos vendendo para o Brasil inteiro e até mirando alguns países, que são os carregadores veiculares. Nós entramos nesse ramo de energias renováveis aí, a convite da WEG, em 2018. A empresa vem desde 2011, sempre foi focada em eletrônica, em desenvolvimento, tanto que a gente nem tinha porta aberta para a rua, né? A maioria das pessoas nem sabia que a gente existia em Vacaria, porque os nossos clientes eram todos de fora. E com a vinda da parceria com a WEG, que começou a Digitale Solar, que a comunidade tomou conhecimento e nós também começamos a participar mais e mirar a comunidade, tanto que em todos os eventos a gente procura participar. E com isso entramos para esse mercado dos renováveis. Hoje a gente atende o Brasil inteiro. Essa semana a gente entregou uma obra em Maceió, estamos começando em Mato Grosso, João Pessoa, então em outros lugares bem distantes. E essa parte dos carregadores veiculares que está vindo agora também é uma, como é que eu vou dizer assim, é uma grande inovação mundial. Já está Europa, Estados Unidos e outros países já explodiu, e no Brasil está num momento bem importante. Então abrimos a fábrica já está operando, e até o final do ano com certeza vamos ganhar uma atração muito forte. E além desses 2 negócios, nós temos a distribuidora, que inaugura agora em julho. Vai ser a 3ª distribuidora WEG no Brasil, de toda a linha de renováveis também, e o centro de distribuição, tudo vai sair daqui de Vacaria. Então a gente tem clientes no Brasil inteiro e todo o material, o centro de distribuição vai ser aqui em Vacaria. Já está sendo montado, já está operando, mas ainda não 100%. A partir de julho, que vai ter inauguração, é a operação 100%, digamos assim. E eu, então, como já falei antes, sou o Anderson, estou na linha de frente da Cyber. A Cyberfly, que é uma empresa que foi fundada já há muitos anos, tá? Desde 2000 no mercado, mas eu estou mais precisamente, entrei como sócio da empresa em 2018. Em 2012,
desculpe. E em 2018, então, eu trabalhei muito na área técnica, trabalhando até lá no começo da parte do provedor, fazendo instalação. E em 2018, então, teve uma transição de sociedade até, e a partir desse momento, então, eu me tornei o CEO da empresa. E desde então, venho trabalhando em cima de soluções, né? Trabalhando até numa transformação no mercado de telecomunicações. Esse é o meu objetivo enquanto CEO da Cyber. A Cyber, ela é uma empresa que, dentro do escopo da organização, do grupo, ela tem uma diretriz de inovar, é o nosso P&D, e eu me sinto honrado de poder estar na frente. A gente está lançando aí, para os próximos anos, no nosso roadmap de investimento, nós estamos lançando um novo projeto, até que eu arrisco a dizer que ele muda até a forma como se compra e se vende internet. Submetemos já esse projeto à Lei do Bem, que é um incentivo que o governo do estado dá até para custear esses projetos, e ela está tramitando ali, esperamos que isso seja aprovado, e vocês vão ver que, se tudo der certo, a gente nunca pode dar certeza, né, que esse negócio vai decolar, porque existe a visão de longo prazo, onde a gente quer chegar, mas também tem os riscos. Mas se tudo der certo, a gente vai conseguir colocar aí Vacaria nessa transformação digital também. Esse é um dos objetivos meu e dos meus sócios também para a Cyberfly. Falando um pouco mais agora, então, né, fizemos essa breve apresentação. Eu gostaria de falar só que está sendo transmitido também o nosso painel pelo YouTube da Cyberfly TV. Quem quiser mandar o link ou depois assistir, é só acessar, digitar Cyberfly no YouTube lá, que vai conseguir ver até a própria gravação. E quem quiser mandar para alguém que não pode se fazer presente também, tem o link lá, é só compartilhar. Falando, então, um pouco de inovação, né? Esse tema que a gente falava essa semana, gravando o Cybercast lá, o professor José Edson e o Marcelo, e muito se fala de inovação, mas o que eu percebo e o que se discute é que muitas pessoas fazem até uma certa confusão com invenção. Invenção, brincávamos, né, Patrick, que é o foguete do Elon Musk pousando de ré. Isso é uma invenção, né? O cara inventou um negócio que até muitos diziam que não seria possível. Então, nós que estamos mais à frente, assim, nos estudos, principalmente de inovação, a gente fala que não é isso. Inovação é simplesmente fazer o que a SIC fez. E eu selecionei para essa introdução o case SIC, né? Alguns anos atrás, a SIC, então, fez uma feira, chamou Empório das Pontas, né? E ela foi uma feira que foi criada para unir os lojistas, os associados da SIC, e comercializar os seus produtos. Então, procuraram uma solução inovadora para um problema até, né? Beleza, a feira teve resultado, os lojistas ficaram entusiasmados, e aí, vamos lá, vamos criar uma feira, então, que não fosse só essas pessoas comercializando os produtos? E aí criou-se, então, a edição número 1 da FEVAC. Veja bem, a FEVAC começou lá no CTG, estavam lá, pode-se dizer que já foi um sucesso a primeira edição, né? Teve bastante gente, eu me lembro que nós colocamos um software de contagem de pessoas e me lembro do número, 12 mil pessoas passaram no CTG naquela ocasião. Para a edição 2, a SIC teve que inovar novamente. O espaço ficou ruim, tivemos problema de logística, isso, aquilo, não era tão acessível, tinha que ir lá no ginete. Beleza, vamos procurar um segundo espaço, um espaço que
que dê mais acessibilidade, que seja mais comercial até, digamos, né? Olha só, mais uma inovação por parte da SIC. Já foi um sucesso, subiu o número de participantes, se eu não me engano, estimamos, né, Luciano, em 15, 17 mil pessoas. Então, vejam bem, a gente já conseguiu ter um resultado. E nessa terceira edição, estamos nós agora aqui, falando dentro de uma feira que basicamente é de comércio, de inovação. E isso, então, na prática, é a inovação. Não é um foguete, não é ir lá criar uma máquina. É você pegar e só ajustar pequenos detalhes, melhorias. Só que, infelizmente, e aí é essa oportunidade que eu tenho de falar, é justamente para trazer para vocês o pensamento, né, de inovação. Porque não adianta a gente ficar só sendo um resolvedor de problemas. Quando a gente tem o pensamento inovador, a gente consegue dar uma solução mais limpa, digamos, mais fácil. E aí, a gente chega no nosso tema, que é inovação como agente de mudança econômica. O que isso significa? Muitas pessoas, hoje, muito provavelmente, não estariam aqui. Como a gente resolveu fazer o painel de forma inovadora, trouxemos essas pessoas que saíram das suas casas e vieram para cá. Qual é a chance que nós estamos dando, então, para os lojistas que estão aqui num grande esforço de mover estoque e tudo mais, né? Trazer um público que provavelmente chegou uns minutos antes, passeou dentro da feira e, em determinado momento, comprou alguma coisa ou viu que aquela loja tem a solução. E aí sim nós chegamos no resultado esperado da inovação, que é, né, professor, obrigatoriamente entregar um resultado financeiro. Quando você vai inventar alguma coisa, às vezes não tem resultado financeiro, porque pode ser que ninguém queira aquele produto. E aí, para contextualizar, eu gostaria de pedir, Patrick, qual é a tua opinião com relação ao tema inovação, assim, mais numa questão geral de mindset? Assim, ó, a inovação, ela as pessoas tendem a entender, a pensar em inovação justamente isso, é ver o foguete andando de ré, é ver esses grandes gênios da humanidade. A gente vê o Elon Musk, o pessoal do iPhone lá. Então, tem esses grandes gênios, mas a inovação está muito antes disso. Eu vou citar um exemplo pessoal meu. Em 2000, eu cresci na década de 80. Quem viveu a década de 80 lembra que na época não era possível importar nada. Então, como sempre, eu nasci dentro de uma eletrônica, eu queria ver tecnologia. Então, o meu sonho, o que eu via na TV, o sonho era ir para o Japão, era conhecer o Japão, certo? Esse era meu grande sonho. Em 2014, 20 e poucos anos depois, 30 e poucos anos depois, eu fui para o Japão. E eu brinco que foi uma grande decepção, uma decepção completa. Por quê? Culturalmente, tudo mais lindo, maravilhoso. Mas em termos de tecnologia, hoje o que tem lá tem aqui. Então, se o cara lançou o iPhone no Japão, no outro dia está aqui. Lançou o PlayStation lá, no outro dia está aqui. Então, é muito rápido. E aí eu fui viver algumas empresas lá. E aí sim vem esse grande estalo quanto à inovação. Eu visitei uma fábrica de radiadores, eu até citei esse exemplo na nossa reunião, e lá o pessoal usava para provar o radiador na linha final, eles usavam como é que eu vou dizer, era tipo uma caneta de calibração. Era um equipamento, mas era como se fosse uma caneta o tamanho. E tinha o suporte do equipamento que largava. Então, qual foi a grande inovação que eles fizeram que acelerou muito o processo da fabricação? Olha a loucura. Mas eles simplesmente, em vez de usar o suportezinho daquela caneta, eles colocaram um funil. Um funil, igual esse que vocês têm em casa. Por quê? Porque daí na hora de colocar a caneta, do jeito que o cara largava, o sensorzinho ficava na posição certa. Então, aonde muitos pensariam,
em robotizar, em fazer uma coisa da NASA, que a gente tende a pensar isso, os japoneses foram lá e botaram um funil plástico, e resolveu o problema numa fábrica de radiadores. Isso é inovação. Então, a inovação lá não era um robô, uma coisa... Foi simplesmente um funil plástico. E isso eu digo que foi a grande lição que eu trouxe da viagem no Japão. Não foi a tecnologia ou aquilo tudo que eu via na TV, porque o que tem lá tem aqui. Mas esse estalo de que, às vezes, o problema é muito simples e a gente complica, né? Então, a inovação está nessas pequenas coisas. E não nessa grande invenção, como a gente diz, que às vezes inventar um negócio mirabolante. Isso é muito mais complicado e não é a realidade do dia a dia nosso, né? Mas a inovação, sim, essa está presente no dia a dia. Exatamente. Só pega o microfone aqui, talvez. Às vezes a gente quer, né? Vamos reinventar a bola e, na verdade, a roda, e na verdade é simples. Diga lá, Karen, na tua visão, mais do pensamento inovador, qual é a tua visão com relação a esse tema? Então, a minha visão em relação a esse tema é inovar não seria nem então criar alguma coisa nova, mas eu vou pegar o que já existe e transformar para aquilo funcione talvez de uma forma melhor, ou resolver um problema de alguma coisa que já existe, né? E falando dentro da minha área, eu tento sempre inovar, não só em produto, mas como eu estou à frente do comercial, inovar o pensamento do cliente que chega até nós e não tem a ideia formada sobre determinado assunto dentro da construção. Então, eu tento sempre explicar que, um exemplo, antigamente a gente via uma janela, a gente assemelhava a uma janela de madeira ou de ferro. E aí passou-se o tempo e viu a necessidade de inovar e termos janelas de alumínio. E aí passou o tempo, viu-se a necessidade das janelas em PVC. E aí, então, a gente vê que a janela hoje, a janela há 60 anos atrás, a janela é a mesma coisa, a função que ela faz é a mesma. Mas o inovar resolveu um problema que tínhamos antigamente, talvez de durabilidade, de manutenção, de isolamento. Então, são várias coisas que todo dia eu tento entender, né? Ver o problema do meu cliente, ver o problema da pessoa que está perto de mim, e eu enxergo a inovação como isso. Então, resolver isso de uma forma não tentando criar, mas sendo algo natural, né? Inovando, porque quando a gente vai criar uma coisa, até dentro da nossa área de tecnologia, a gente depende de muita norma, de muita... ainda é muito engessado a parte do criar, né? Então, é muito mais fácil pegar algo que já está acontecendo, que já está rodando, e nós, né, nós 4 aqui estamos à frente, tentar criar algo novo dentro daquilo que já existe, né, sem fazer às vezes, grandes mudanças, né? A gente vai estar resolvendo um problema gigantesco com algo muito pequeno. Então, inovar para mim também, dentro do mindset, eu tento todo dia criar alguns atributos para mim dentro das empresas, que é mudar o meu mindset todo dia. Eu fazia algo de uma determinada forma e falo, não, hoje eu vou tentar fazer diferente. Eu estou fazendo uma inovação dentro de mim. E muitas vezes eu vou ter que sair da minha zona de conforto, vai doer, é ruim, é que nem a gente na academia todo dia, né? Eu não sou a melhor pessoa para estar falando isso, mas eu estou tentando inovar nessa área também, porque é importante para nós como pessoa e também dentro dos negócios, criando negócios e conexões sustentáveis e inovando a cada dia, né? Então, acho que a minha visão aí é mais ou menos isso, né? E sempre, antes de eu inovar num produto, eu sempre estou tentando inovar nas pessoas que trabalham comigo, nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu me conecto. Muito bom.
E na área de tecnologia, quando a gente fala de inovação, né, Duda, aí nós temos um desafio porque existe muita criação, né? Qual é a tua visão com relação a inovar na tua área, que ela é concorrida, né? A gente tem uma visão de que, nossa, o pessoal de tecnologia está enchendo o bolso de dinheiro, mas, na verdade, nós temos um mercado apertado, né? É muita solução, muita big tech lançando todo dia produto diferente. Qual a tua visão com relação a isso? O que tu acha que é o grande mindset assim, que tem que ter para poder inovar dentro da área de tecnologia? Bom, na verdade, a Domper, ela respira tecnologia, né? Mas a inovação em si, ela vai muito além disso. Como exemplos que os colegas já trouxeram aqui, né? Eu vejo a inovação com uma abordagem criativa e progressiva, né? Na solução de problemas e desenvolvimento de ideias, tá? Então, as empresas, sendo de tecnologia ou não, elas têm que priorizar a inovação para se manter competitiva, se manter relevante num mundo de constante mudança, né? Falando um pouco de inovação ali como agente econômico, de mudança econômica, num mundo baseado cada vez mais em conhecimento e tecnologia, eu vejo a inovação não como um fator isolado, mas sim como um pilar para o crescimento sustentável econômico, né? O investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação vão deixar nossas empresas competitivas, né, e trazer soluções a nível local e nacional, muitas vezes, né? Eles citaram vários exemplos de inovação e nós lá na empresa, a gente trabalha sempre buscando entender o problema de cada situação, né? A Karen citou muito bem ali a questão de questionar qual que é o problema que eu posso resolver, o que problema eu tenho hoje que eu posso resolver, que problema o mercado, o meu cliente tem hoje que eu posso resolver, seja criando ou inovando em algo que já existe, né? Então, esse é o nosso pensamento. Existem tipos de inovação, a disruptiva, que muda completamente um setor, né? Exemplo da Uber, exemplo das fintechs, mas a inovação mais utilizada, que é o que eu vejo aqui, é a incremental, que é aquela que está sempre melhorando os processos, né? E trazendo soluções e gerando riqueza, que é o objetivo da inovação. Então, isso, eu penso também na evolução, na renovação e na revolução. Então, toda inovação traz um período de adaptação, de capacitação e de uso de uma determinada solução. Isso, às vezes, dá certo, às vezes não. Mas eu costumo dizer assim, às vezes eu acerto, às vezes eu aprendo, né? Então, nesse contexto, a gente está sempre tentando melhorar, trazer soluções ligadas ou não à tecnologia, né? Mas principalmente trazendo resultado para o nosso cliente, né? Essa é a parte principal de tudo isso. E a inovação, ela tem alguns pilares ali importantes, que é importante ressaltar aqui, né? Que é a simplicidade do produto e do serviço, né? A flexibilidade dos processos, como o meu produto, o meu serviço chega na ponta, né? E uma coisa muito importante que eu prego muito, que é a individualidade da relação com o cliente, né? Isso é extremamente importante, e eu colocaria um quarto item para fechar o ciclo, que é a facilidade dos meios de pagamento, né? Então, isso vem aqui no Rio Grande do Sul, uma alteração muito forte em relação a isso, mas é importante que todos os pilares estejam encaixados e a solução vai sair, né? Inovar, né? O indivíduo inovador, aí eu deixo uma indagação, uma pergunta aqui para todos. Ele tem que ser mais criativo
ou questionador, né? Já falando um pouquinho do que eu penso que somente criativo pode cair num erro de ter muitas ideias e não saber qual executar. Então, eu prefiro o termo questionador, inquieto, que é aquele que vai entender o processo, vai buscar o entendimento do problema e aí sim ter a ideia e criar a solução, né? É mais ou menos essa a ideia. O Marcelo Bombardi, que teve a ideia do painel de inovação, então teve a ideia e não só a ideia, mas a construção, né, o planejamento. E aí por isso passa em como vai ser, quando vai ser, quem vai ser os painelistas, qual que vai ser a dinâmica. Então, é isso, é a ideia e como fazer, né? Como fazer, isso é muito importante. E, mais uma vez, ou eu acerto ou eu aprendo, né? Isso é muito importante. Eu acho, Duda, que a pessoa que vai falar de inovação, e aí eu falo de mim mesmo, assim, tipo, essa opinião não quero que ela seja de todos, né? Mas eu me considero um insatisfeito, um eterno insatisfeito. Ontem de noite ficamos eu e minha esposa conversando lá, né? Dessa questão, assim, para resumir, assim, parece que nada tá bom, sabe? Nada tá bom, quando eu chego em determinado momento, agora eu já enjoei daquele lugar e eu quero ir para outro lugar. E eu acredito que esse pensamento, então, é o que me faz encontrar a solução para os problemas, torna a empresa mais ágil, menos custosa e chega no resultado final, que é econômico. Então, na minha visão, essa insatisfação, mas não é uma insatisfação com pessoas, e sim com o processo mesmo, querendo buscar sempre novos lugares, novas soluções. Eu acredito que isso contribui, então, com o ambiente de inovação. Eu acho que essa insatisfação, que tu acabou de comentar, ela é um pouco, ela é sim ligada à inovação, porque hoje no ambiente empresarial, a gente está o tempo todo sendo perseguido pela concorrência, pelo mercado, muitas vezes pela concorrência desleal. Quem é empresário sabe que tem subterfúgios, muitas vezes, para essa concorrência. Então, a gente precisa buscar essa insatisfação que tu comentou, ela é, sim, uma verdade, a gente está sempre buscando, porque se a gente parar, a gente é atropelado. E isso é uma situação, eu estou vendo agora, eu brinco do Patrick Dinah, de uma previsão do futuro, né? Eu brinco pelo seguinte, eu olhando isso, eu uso como exemplo as montadoras de carros, certo? Porque as montadoras, elas têm um padrão que veio lá da Revolução Industrial do início do século XX, que era não deter tecnologia e só montar, certo? E só montar. Quando chegou essa parte da inovação do carro elétrico, por exemplo, elas dormiram. E disseram, isso não vai dar certo. Isso não vai avançar. Quando isso aconteceu lá fora, e está acontecendo aqui, entrou o desespero. E hoje, se a gente olhar as montadoras tradicionais, elas perderam um valor absurdo de mercado. A gente olha uma empresa de tecnologia valendo trilhões e uma montadora que nem a GM valendo 40 bi, ou seja, ela vale 1% do que vale a Apple, certo? Então, por quê? Porque ela não detém nada. Então, essa busca para a gente deter isso, para ter esse conhecimento e ter essa insatisfação de estar sempre buscando, se a gente dormir no ponto, a gente é atropelado. E é o que está acontecendo com as montadoras hoje, porque as empresas de tecnologia estão avançando para o mercado dos automóveis. O que vai acontecer com essas empresas ali na frente? Ou elas vão ser vendidas ou vão fechar as portas. Porque como que a GM hoje,
que é uma grande empresa, vai produzir uma tecnologia que está num telefone lá da Samsung ou num iPhone. Não dá mais tempo, não tem mais como correr atrás. Então, se a gente não for um eterno insatisfeito, se a gente dormir, a gente é atropelado no dia seguinte. É muito rápido que a forma com que as coisas acontecem. E contextualizando ainda nessa questão de mindset, né? Eu sempre digo que na questão de pensamento inovador, existe um que ganha e um que perde. O que perde é aquele que reluta, que diz que não vai dar certo. Esse, com certeza, já está jogando para... Bota o time em campo para não perder, né? Enquanto que quem está pensando em buscar essas soluções de maneira inovadora, então, já ganhou. Basicamente é assim que acontece. Principalmente na nossa área, né, de tecnologia. Sim, sim. Não. E eu complementando a fala aí do Patrick e a tua, realmente não tem como a gente ficar parado, né, esperando, até porque o próprio Estado gera demandas para nós e para todas as empresas a nível de legislação, obrigatoriedade disso, obrigatoriedade daquilo. Nós, como fornecedor de solução, a gente tem que estar sempre inovando nesse sentido, né, criando e junto com as leis adequando o sistema de maneira rápida, né, com tecnologia de ponta e que o cliente consiga utilizar isso de maneira simples, né. Então esse é um desafio, né, essa inquietude é também muito por causa disso, né. Além de a gente trabalhar com inovação de processos, a gente tem que estar de olho na ação regulamentatória, né. Então é isso, né, mais ou menos essa ideia. Eu quero falar um pouquinho agora, eu não sei se o Anderson tem alguma pergunta aí, algum questionamento na nossa... Quer complementar ainda essa parte do... Não, é isso aí, né, que vocês falaram, e aí falando sobre inovação, o que eu queria falar, né, muitos de vocês daqui a pouco, mas o que a Karen fez que ela foi convidada para estar no painel. Então, eu quero contar um pouco para vocês, dentro da companhia, né, o que eu fiz de inovador, né? Eu também quero contar aqui o que não foi só. Nós vamos falar agora na sequência, então justamente essa a próxima pergunta, e vai ser por ti que nós vamos conversar. Então segue aí. Mas eu quero puxar um outro gancho, Karen, que é o seguinte. Nós estamos, então, dentro dos nossos negócios, buscando maneiras de inovar. E a gente, muitas vezes, está pensando em inovar, buscando sempre atender melhor o nosso cliente, e isso está certo, eu acho que é um dos pilares. A gente tem que olhar para o nosso cliente, afinal de contas, ele é o nosso gerador de riqueza, né? Mas também, nós temos que ter um posicionamento de líder de mercado, porque isso sim é botar o time em campo para ganhar, né? E aí eu quero falar rapidamente de algumas coisas que a gente faz na Cyber e que às vezes, né, as pessoas nem percebem que a gente está fazendo isso, mas é justamente porque, além então se deu o resultado da inovação que gera a nossa riqueza, esse posicionamento, esse mindset de estar sempre à frente do mercado. E aí o que a gente fez, que eu acho que a maioria deve ter conectado uma única vez na vida e, de repente, nunca mais fez novamente, que é o nosso Super Wi-Fi. Esse projeto eu comecei lá em 2015 a falar dele e vim executando e colocando e testando e errando, errei muitas vezes. A gente chegou num modelo de negócio do Super Wi-Fi que ele não custa nada para o estabelecimento que recebe. Então, sendo nosso cliente do restaurante, a gente coloca um dispositivo que vai transmitir, vai propagar a internet do Super Wi-Fi. E assim, nós conectamos 2.000 pessoas por dia no Super Wi-Fi, em 45 estabelecimentos. E qual que é o aspecto inovador
que eu testei muito, tá ali o Tobias, o Darlan, que ouviram bastante, a minha equipe técnica ali, o Juan, o Anderson também, que trabalharam. Qual era a minha inquietude com relação ao Super Wi-Fi? A pessoa precisa conectar no Wi-Fi, no Super Wi-Fi uma vez, e depois ela tem que chegar, se ela transicionar entre estabelecimentos, conectar de forma automática. E por isso que eu digo que às vezes vocês nem percebem, mas um dia o Marcelo mandou um print até, né? Estou conectado do nada na internet. Provavelmente você chegou num estabelecimento que é cliente da Cyberfly, e então a gente gerou esta conveniência. A FEVAC aqui, ela está sendo monitorada. Nós passamos, acho que está nas nossas redes sociais também, os links de acesso a Cybercamps, que é uma maneira inovadora que a gente encontrou para cobrir os eventos, né? Vamos colocar as nossas câmeras, vamos liberar um acesso público, né? Para que as pessoas possam também, mesmo que distante, acompanhar o evento. E aí a gente diz assim, não é quase nada, isso não tem uma representação grande, né? E aí a gente pega Rodeio de Vacaria, 55 mil acessos. Esse foi o nosso número de acesso. E aí eu digo, putz, né, Darlan? A gente já estava esperando, né, 1000. Ontem, de noite, eu tenho print aqui no meu celular. No Super Wi-Fi aqui da FEVAC, 259 conexões. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa inovação que a gente trouxe para dentro da Cyberfly, ela está preocupada com o cliente, né? Ela está fornecendo essa conveniência de poder ter essa facilidade, esse acesso, e de maneira até mais lúdica, está colocando a nossa marca, né, na cabeça do cliente, está fazendo ele degustar um de nossos produtos, e olha, é difícil de quantificar, de ver quantas leads vêm, né, mas as pessoas olham, se interessam, e novamente reiniciamos o ciclo, né? Pensamos de forma inovadora, colocamos câmeras aqui, e um dia nós estamos lá, entra uma pessoa na Cyber e diz assim, eu queria comprar uma daquelas câmerazinhas, né, Darlan, que está acontecendo, que eu vi no rodeio. Entendem? Então, a pergunta é, como vocês estão incorporando essa inovação no negócio de vocês? Quais são as estratégias que vocês têm adotado, né, para garantir que suas organizações não apenas acompanhem o mercado, mas coloquem elas numa posição de líder, de puxar o trem, de locomotiva. E essa é a pergunta, então, Karen. Então, em 2020, quando eu voltei a morar aqui em Vacaria, eu vi a necessidade de termos esquadrias em PVC, né? E não tinha nenhuma empresa aqui na nossa cidade que fornecia isso, né, que era daqui, local. E aí eu comecei a estudar o negócio, ver que o meu cliente estava em busca disso, né? Eu vi a necessidade de implantar uma indústria de esquadrias de PVC dentro da nossa indústria que já estava rodando a operação. E foi aí que eu comecei a buscar. Então, eu busquei fornecedores que estavam na altura daquilo que a gente já vinha oferecendo. Então, a gente fez a parceria com uma empresa, o nome dela se chama Comerlin. Com muita alegria, eu estive lá faz um mês na Alemanha. E eu fui para a maior feira de esquadrias do mundo. Visitei a fábrica. Então, hoje tem mais de 20 mil pessoas no mundo que trabalham nessa companhia e, com muita alegria, temos aqui em Vacaria esquadrias fabricadas com esse tipo de perfil. Então, o que quer dizer isso, né? Não é que ele tenha tecnologia alemã, ele é alemão e ele está aqui na nossa cidade, né? Então, hoje, entre eu implantar um pedido dentro do sistema e esse container chegar dentro da minha fábrica, eu tenho que prever 3 meses. Então, antes mesmo de vocês chegarem lá, pensarem em comprar esquadria, eu já tenho que estar com material pelo menos comprado, embarcado e com um navio no mar para chegar até aqui, né? E para que essa logística também não demore, porque eu não tenho como olhar para o meu cliente e dizer,
olha só, ele vai sair lá da Alemanha e agora vai demorar 3 meses para vir. Então, é isso, né? A velocidade de conseguir entender o que o cliente precisa. E aí a gente implantou, as nossas máquinas vieram de fora também, de fora do país. Eu lembro que foi uma alegria muito grande quando o caminhão estacionou cheio de máquina. Eu olhei e falei, meu Deus, agora o negócio ficou sério. E aí a gente fica bem feliz por ser pioneiro, né? A nossa inovação nisso foi o pioneirismo na nossa cidade para movimentar a nossa economia, né? Então, eu tenho muitos clientes, que eu também sou cliente, fico muito feliz dessa troca e poder estar inovando, né? Então, o que eu faço? Quais são as minhas estratégias? Eu sempre estou buscando aprender, né? O que eu acredito que eu menos busco hoje, tanto assim, que eu tenho pessoas que trabalham comigo na Viga Engenharia e que se detêm na parte da engenharia, eu vou para a área dos negócios, né? Então, se o mundo está caminhando lá para a direita, eu sempre tento enxergar alguma forma de buscar algo que não tem, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu implantei uma indústria dentro, eu e meu time todo, né? Mas eu digo eu porque eu que cheguei para minha mãe e falei, mãe, a gente precisa fazer isso. Ela disse, não, é muito grande, a operação é muito grande, a gente já tem produtos. E eu insisti, e eu fiquei 6 meses incomodando ela, e até que a gente chegou num consenso que era necessário, né? Por muitos clientes que perguntavam, vocês não têm essas esquadrias diferentes? Então, e depois que eu trouxe, agora eu faço um trabalho de inovação, que é inovar o mindset do meu cliente, que a esquadria de PVC que eu vendo não é o mesmo cano de obra que eu uso lá na Viga Engenharia, né? Então, são coisas extremamente diferentes. A gente tem que mudar o mindset do cliente para que a gente inove, né? Então, hoje, eu busco sempre, né, ajudar os nossos vendedores, né, como eu estou à frente do comercial, da parte de mindset, estratégias, buscar, conhecer, aprender, né? Cada venda que eu não faço, não é eu não estou perdendo, né? Eu estou aprendendo. Por que não? O que aconteceu, né? E sempre buscar. Então, tipo, sair da zona de conforto, eu saí de Vacaria, fui para a Alemanha sozinha, né? Não sou fluente em inglês, mas me comunico bem. Me comuniquei com pessoas de vários lugares do mundo numa feira, na maior feira do mundo, que tinha pessoas de todos os continentes. E em alguns estandes que eu chegava, que tinha brasileiros de São Paulo, de Goiânia, Rio de Janeiro, né? Eles me olhavam, nossa, tu é da Pazefer, da Lumitec, eu conheço a tua mãe. E eu olhei e falei, meu Deus, onde é que a gente está chegando? E eu contei para minha mãe, ela disse, está falando sério? Eu disse, óbvio. E, né, então, isso foi muito bom, e eu só vi que a gente está chegando, né, e tendo essa posição de liderança no mercado, buscando e indo, né? Quando eu falei que eu ia ir, eu decidi que eu ia para a Alemanha um mês antes da feira. As pessoas, nossa, mas já é mês que vem. Eu disse, eu não posso faltar. Ela é só de 2 em 2 anos. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu estou com um trabalho, né, com muita coisa. A gente fala que você furou a bolha, né? Você buscou uma solução para um problema que existia e a gente surfa, né, a onda quando traz uma coisa nova, né? E sim, coloca a empresa de vocês como líder de mercado. Eu acredito que foi uma bela resposta. Tem um outro cara aqui do meu lado que recentemente, né? Mas eu sei que é um trabalho de muitos anos nos carregadores já, que não é uma coisa de hoje. Mas parece que foi tão fácil, né, Patrick, ir lá e criar o carregador do carro elétrico, né, e trazer isso e colocar em produção e subir a fábrica. Mas acho que essa é tangível, essa inovação, né? A gente vem acompanhando esse mercado há bastante tempo e da mesma forma ali a gente fica, que a Karen comentou, a gente tem que ficar olhando e tentando ver como furar a bolha, né, ver para que lado ir. E a gente encontra muitas barreiras nesse caminho. Eu costumo dizer, uma é a barreira geográfica. A gente está em Vacaria e às vezes até o nosso pensamento aqui
é de que Vacaria é uma cidade pequena e que aqui as coisas não vão andar. Eu esses dias eu estava lá em Torres, nós estávamos, eu vendo umas casas lá, estava tudo pazefer lá, né? Então, a gente vê, às vezes, vai numa grande empresa, vê um sistema da Domper. Então, tu vê assim que, às vezes, a gente está indo para o Brasil todo, só que aqui a gente tem aquele pensamento que Vacaria é difícil. E é muito tranquilo, eu gosto muito de Vacaria, eu mudei muito a minha cabeça em relação a isso, tanto que a gente está investindo tudo aqui. E esse desafio começou no meio da pandemia, a ideia de fazer esses carregadores. E para quem a gente comentou, chamou nós de louco, né, sempre, os malucos, e levantar a fábrica, investimento, toda essa parte, maquinário, é um desafio. Fizemos o carregador, hoje a gente vende já para o Brasil inteiro, fizemos contratos gigantescos. Saiu reportagem na revista Exame, no Estadão de São Paulo, na Bandeirantes. Ontem até a gente recebeu um comunicado ali da Bandeirantes que eles vão nos apoiar por 1 ano, sem custo, a Band Motors, para nesse negócio dos carregadores. Sem custo não, a gente vai ceder os carregadores para eles testarem e tudo, mas são grandes parcerias que vão vindo e é um desafio muito grande até dar conta disso. Porque às vezes a gente olha e diz, pô, será que eu dou conta? E aí o pessoal às vezes me pergunta, aonde tu tá que eu não consigo mais falar contigo? E a gente tá, eu só espero chegar em casa e as crianças me chamar de pai. Porque a gente tá sempre na rua, sempre correndo e tal. E foi um grande desafio, é um grande desafio ainda pela frente. A gente tem que mudar a cabeça das pessoas. Quando a gente fala no carro elétrico, muitas vezes a gente toma porrada de todo lado, porque, e as baterias? Sabe, são todos problemas já superados há muito tempo, mas ainda tem uma restrição, as pessoas ainda não conhecem o produto, então tem que mudar isso na cabeça das pessoas. A gente percebe muita resistência. Eu lembro de quando a gente falava 20 anos atrás ou 30 anos atrás de um carro com câmbio automático. O pessoal que tem um pouquinho mais de idade aqui vai lembrar, tu falava em câmbio automático, o pessoal botava a mão na cabeça e dizia, não, isso se estragar ninguém mexe, se estragar o carro vai fora. E hoje, praticamente, acho que 90% dos carros aí são câmbio automático. E dentro dessa linha a gente teve esse desafio, começou, estamos ainda caminhando, já fornecendo para diversos locais, mas é uma luta diária. É isso aí. Duda, conta para nós aí qual é a tua estratégia, assim, o que você está fazendo para colocar a Domper lá na linha de frente, quando o cliente pensa precisa de um sistema, de um ERP, e aí ele pensa na Domper. Assim, então, o desenvolvimento de software ele é muito dinâmico, né? A primeira coisa que a gente fez aí, inovou, a questão de 3 anos aí, é possibilitar que o cliente utilize o sistema em qualquer lugar, né? Então, a gente tinha temos um legado que era instalado no cliente e rodava na estrutura do cliente. A gente viu a necessidade de jogar isso para a nuvem e trazer essa estrutura para dentro da Domper, tá? Em vez do cliente investir lá em servidores, redes, em grandes TIs, enfim, né? A gente trouxe tudo isso para a Domper com o pessoal capacitado para fazer isso. Então, a gente chama lá do Domper Cloud. A gente consegue colocar o nosso sistema rodar, interligar lojas, interligar fábricas, né? Isso foi um diferencial no nosso produto. Então, hoje, o local não é mais um problema, né? A gente traz isso de forma simples, a gente cuida dos dados do cliente, da manutenção, do monitoramento, da segurança de dados, todo com nós. E isso possibilita o cliente a cuidar do negócio dele, do produto dele, e investir recurso e tempo no produto dele, né? Essa foi uma inovação, então, que trouxe bastante resultado, né? Outra coisa importante, além de levar para a nuvem o acesso via aplicativo, trazer para o smartphone algumas soluções
Um exemplo é o Agro, o caderno de campo digital, que o produtor pode usar lá no seu pomar, mesmo sem conexão, ele consegue trabalhar e alimentar os dados, depois a gente faz a sincronização, né? E agora, por último, a questão dos meios de pagamento, trazer também para as smarts, para ter o pagamento móvel, né? Além dos meios de pagamentos tradicionais, via TEF, e soluções que a gente encontrou as melhores do mercado para trazer para o nosso varejista, cumprir com essa obrigatoriedade aqui no Sul, né? Então, essa é a nossa visão, é trazer essas tecnologias, aprimorar nosso produto para que o cliente utilize isso sem muita dor, né? Essa que é a ideia. Eu costumo dizer que em telecomunicações e software, de maneira geral, né, esses produtos digitais, para nós é um desafio desenvolver isso, né? Eu, por exemplo, na questão da mobilidade, da comunicação, porque todo mundo quer conectar aqui na FEVAC e a Bom Jesus conectado. O que o cliente quer é isso. Mas nós orquestrar isso é muito difícil. E eu vejo do software, né, que é a parte do Duda, nós vamos vencer a etapa da comunicação e daí daqui uns tempos, e já conversamos isso eu e ele, o que nós vamos fazer que vai trazer muito resultado para a vacaria e para os nossos negócios. Levar a comunicação, então, lá para dentro dos pomares de maçã, lá para a máquina, para a colheitadeira, para que o software dele, né, tenha que trabalhe em tempo real, que a gente diz, e olha só, o dono da empresa, o diretor, o gestor, vai poder tomar essa decisão muito mais rapidamente. Porque hoje a gente ainda vive num momento em que alguém te comunica que aconteceu um problema. E qual é o próximo passo que nós temos que dar no nosso mercado? O problema vai acontecer. Eu já vou tomar uma medida antes que ele aconteça, prevenção. E o resultado disso tudo, né, Duda? Funcionou o microfone aí? Parou? Não? Sim. O resultado disso tudo é economia, né? E a gente vai conseguir, então, chegar novamente naquele nosso ciclo de dinheiro no bolso, né? E para nós entrar num último tema, que nosso tempo está quase no final, a gente poderia ficar falando muito mais aqui. Nós chegamos, então, a gente também tem desafios dentro da inovação, e dentro desses desafios, eu acho que o maior de todos é o desenvolvimento humano, né? O professor José Edson falou no nosso podcast, né? O ser humano é nobre, né? A gente tem que usar a tecnologia para dar mais, para o ser humano fazer aquilo que ele foi feito para, né? Para ser nobre. Às vezes você ficar empilhando caixa não é uma atividade nobre, mas a gente acaba entrando num determinado problema, que é o desenvolvimento dessas pessoas. Nós, na Cyberfly, a gente está trabalhando de que maneira? Criando um treinamento agora, que é a nossa meta para esse ano também, até o final do ano, ter a primeira turma, que é o Cybertech, para desenvolver, então, o mercado de telecomunicações. Ao invés de eu contratar um cara e colocar ele lá e treinar, nós vamos abrir um treinamento público para a comunidade e colocar essas pessoas lá, e no final vai resultar 25, é a meta, técnicos em telecomunicações. E a gente vai sim absorver uma grande parcela, não todos, porque eu não tenho também vaga para todo mundo, mas a gente vai pegar esses técnicos e vai incorporar na Cyberfly. E também evoluir o mercado de telecomunicações em Vacaria. São mais de 250 profissionais hoje que atuam dentro do nosso mercado, entre todas as operadoras aqui. Então, nós estamos buscando treinar para resolver um problema também técnico para a sociedade, gerar mais emprego. Temos também como meta, né, resolver o problema dos cabos na cidade, que isso é uma questão que daí já vai até para o espectro político, mas a gente também está bem focado nessa questão. Mas voltando para a mão de obra, a nossa ideia é
treinar esses caras, colocar no mercado e resolver um problema de mão de obra. Então, a nossa colaboração com o desenvolvimento humano é essa. O que vocês estão fazendo, Karen, lá na Pazefer, à medida que tu coloca a máquina e tu precisa de pessoas capacitadas, né, para operar elas? E aí, às vezes, tu elimina até o cara que pega a madeira, né? Então, hoje, à medida que vai avançando, né, a tecnologia, a telecomunicação, os sistemas, a gente está também investindo em máquinas, e aí, para isso, a gente faz todos os treinamentos, a gente fornece o treinamento, a gente treina, a gente traz a equipe de fora, porque eu tenho uma máquina que faz, mas eu preciso de alguém que opere. E eu preciso de alguém que também resolva quando aquela máquina der um problema, ou demandar de alguma manutenção nela, né? Então, é bem importante isso, a gente ser formadora também, como se fosse uma escola, né? É bem interessante essa ideia do Anderson, faz um tempo também que eu penso nisso. Na construção civil, a gente precisa de muita mão de obra, né? É bem importante. E, então, a gente resolve dessa forma, a gente treina pessoas para que elas operem a máquina e a máquina faça hoje o que demanda de muito trabalho braçal. Então, fechando aí a minha parte, né, falando sobre inovação, tem um livro que é do Jorge Paulo Lemann, né, que é Sonho Grande. Então, todo dia a gente pode sonhar grande ou sonhar pequeno, e a gente escolhe, né, tem que ver o que a gente prefere, se é sonhar grande ou sonhar pequeno. E vem bem de encontro à inovação aí, que é o que eu tento fazer todo dia, tento melhorar cada dia e tem uma vida pela frente, mas é todo dia sonhar grande, né? Para que aquilo que a gente pensa, a gente comenta aqui nas nossas reuniões que a gente fez, para que se concretize. O custo é o mesmo, né? O custo é o mesmo, né? Sonhar grande ou sonhar pequeno? Sonhar grande ou sonhar pequeno. Bom, o Duda, na parte de tecnologia, eu falo com um pouco de propriedade, porque a gente enfrenta, né, os mesmos desafios na questão do desenvolvimento humano e é porque a gente precisa de uma equipe técnica, né, Duda? Como que você está tratando esse tema lá? Sim, isso é muito importante falar. A gente procura fazer treinamentos, né, capacitação lá a nível de software, de sistema, né? Porém, o nosso técnico, o nosso atendente, o nosso desenvolvedor, além dele saber sobre a tecnologia que ele está fazendo, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento das áreas que o sistema atua. Ele tem que conhecer uma indústria, conhecer um pouco da parte tributária, contábil, fiscal, financeira, e isso a gente leva para o pessoal, né? Então, abre o leque, né? O pessoal acaba tendo que estudar um pouquinho de cada coisa, né? Claro, focando sempre na tecnologia, né? A gente tem pessoas lá que... A gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente contratou uma contadora para trabalhar interno lá e passar para o pessoal todas as orientações fiscais, tributárias e ajudar nossos clientes também em relação a isso, né? Então, a gente está buscando trazer para dentro da empresa esse tipo de conhecimento, né? Outra coisa importante é o perfil do indivíduo, né? O que ele mais gosta de fazer e como fazer, né? E adequar ele, sim, à função mais assertiva, né? Nesse ponto aí, dá para falar um pouquinho sobre o home office, né? Na nossa empresa, a gente consegue ter alguns departamentos trabalhando fora da empresa, trabalhando em casa, principalmente o desenvolvedor. O programador, se tu falar para ele que ele tem que vir para a empresa, a gente arruma briga, né? A gente arruma briga com o cara. Então, a gente fez isso. A pandemia transformou isso, né, em várias empresas, e a gente notou que nesse departamento o desenvolvimento melhorou muito, né? E é um perfil da pessoa fechado, com o seu microfone, trabalhando ali, desenvolvendo aquilo que ele gosta, né? Então, é isso, é capacitação. Jovens, a gente inicia em um departamento menos sensível e vai adequando ele em todas as etapas do desenvolvimento e da entrega do software para o cliente, né?
vejo muito importante essa questão da qualificação, da escola, da formação, né? Já vi empresas aí de tecnologia fazendo parcerias com universidades para que tão logo ele comece o estudo, comece um curso na área, ele já esteja empregado, já esteja trabalhando, já esteja vendo a questão prática, né? E isso é muito importante. Beleza, Duda. Patrick. Bom, nessa parte do desenvolvimento humano, eu costumo dizer assim, nós como Digitale, nós temos que ser forte aqui na nossa comunidade. O nosso cliente, ou 99% dos nossos clientes, mesmo estando fora de Vacaria, nós temos que ser fortes aqui. Por que isso? Porque é aqui que está a nossa mão de obra, aqui que está o coração da empresa. Então, muitas vezes, a gente sempre participa das feiras, patrocina o Glória, faz uma série de eventos junto à comunidade, não é buscando venda diretamente, mas nós queremos em que a empresa seja desejável. A gente quer que as pessoas desejem a empresa. Porque a nossa comunidade, a mão de obra minha vai sair daqui. Eu não posso trazer um cara de São Paulo, um cara do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa tornar a empresa desejável. Óbvio que a gente não consegue agradar todo mundo. A gente tem algumas parcerias nascendo com escolas aqui de Vacaria e também fizemos parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Então, tem algumas parcerias para essa parte de desenvolvimento, quanto a treinamentos e tudo mais. Nós temos agora, com a fábrica, vai ter uma demanda grande de pessoas. Então, claro, o negócio está tracionando, está começando, mas a gente busca sempre trazer para Vacaria, fazer aqui em Vacaria. Para vocês terem uma ideia, um grande parceiro nosso hoje, um dos nossos maiores clientes, ele tem ponto de venda em 350 cidades do país. Nós fizemos uma parceria junto com fornecedores, com tudo. Nós fechamos 400 cabines de cruzeiro para todo mundo fazer um cruzeiro final do ano, toda a equipe, todo mundo fazer uma confusão, digamos assim, do bem. E tudo isso que a gente faz não é visando lucro ou visando... o reconhecimento ele vem depois. O lucro ele é uma consequência. Mas se a empresa não for desejável aqui na nossa comunidade, se o pessoal não quiser trabalhar com nós, a empresa não vai para frente. Então, nós temos que fazer a empresa ser forte aqui. Os clientes têm no Brasil inteiro, a gente vai atrás, digamos assim, mas a nosso coração está aqui. Então, eu acredito que essa parte do desenvolvimento humano, a gente tende a focar muito aqui e acredito que vamos em frente muito tempo ainda com essa política. Sem dúvida. Bom, pessoal, hoje nós discutimos, então, diversas formas, né, de como que a gente pode fazer a inovação, né, trazer para nós, então, trabalhar como agente de mudança econômica e social. Eu acredito que estamos todos, então, comprometidos com o tema, né? Eu sempre digo que a inovação é mais do que tecnologia, é uma mentalidade, é sobre ver as possibilidades que existem, né? Não só os obstáculos, e também colaborar e convidar as outras pessoas a colaborarem com o tema, né? Que ele também está sendo difundido agora em Vacaria através do nosso Inova Vacaria, que é um grupo que foi criado justamente para tratar do tema. Um grupo que vem crescendo e eu acredito que nós vamos colocar Vacaria na rota da inovação. Mas mais do que isso, trazer desenvolvimento para a nossa região, que é a grande missão, né, da SIC, que é pegar o povo daqui, como tu bem disse, Patrick, e abraçar, né? Criar essa cultura, né? A gente já é muito bairrista, mas é fazer ela ser mais presente. E eu gostaria de convidar, então, a nossa excelentíssima Luciana de Brito para fazer uma fala.
E aí nós encaminhamos para o nosso encerramento. Bom dia, Luciana. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aqui presentes. Chegamos ao final deste inspirador painel de inovação. E com gratidão me dirijo a todos vocês, Patrick, Anderson, Eduardo e Karen, neste momento de encerramento. Ao longo deste encontro, testemunhamos depoimentos, insights brilhantes e ideias arrojadas que certamente farão a diferença em nossa sociedade. Quero expressar meu apreço a todos que compartilharam seu conhecimento e experiências conosco. Suas apresentações foram verdadeiramente enriquecedoras. Aos presentes, quero agradecer por sua participação e envolvimento. É através do engajamento de pessoas como vocês que a inovação acontece, se desenvolve e se torna uma força transformadora em nossas vidas e em nossa comunidade. Durante esses momentos juntos, exploramos as fronteiras do conhecimento e da tecnologia, e também reafirmamos o compromisso com um futuro melhor e mais promissor. A inovação, como você mesmo disse, Anderson, e todos os participantes, ela não é apenas sobre criar tecnologias, é sobre encontrar soluções para os desafios que enfrentamos. É promover a inclusão e a sustentabilidade e construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de sonhar e de prosperar. Por fim, gostaria de agradecer ao nosso vice-presidente do Comércio, Marcelo Bombarda, pela organização deste painel. E gostaria também de agradecer a presença da Mari Lovatel, nossa vice-presidente da indústria, por sempre estar presente em nossos eventos. E que as conexões estabelecidas aqui continuem a florescer, que o espírito de inovação que nos uniu neste painel permaneça vivo para transformar ideias em ações concretas. Muito obrigada e parabéns a vocês. É um orgulho tê-los como vacarianos na nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, presidente Luciana. Eu finalizo agradecendo a presença da Karen, do Duda e do Patrick, grandes parceiros, amigos que a gente faz aí, né, nessas nossas discussões. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer também, né? Agradecer o pessoal que compareceu, o Marcelo, a Inova, ao pessoal aqui, e em especial ao time Domper também, porque sem eles a gente não consegue atender todas as demandas. Em especial, um abraço para eles aí, seria mais ou menos isso. Então, eu quero agradecer aí pelo convite, obrigada pelas trocas que tivemos nas nossas reuniões, obrigada a SIC também pela oportunidade, também ao time da Pasofera e da Lumitec, e em especial a minha mãe, que sempre vai ser a minha inspiração. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a todos os envolvidos aí com o evento. E a minha mensagem é assim, eu gostaria de deixar uma mensagem, eu vi a Karen falando antes, era exatamente o meu pensamento. Quando a gente está fora de Vacaria, a gente diz que não volta. Vacaria não tem futuro. E a gente tem potencial, Vacaria vai para frente. Nós vamos fazer isso. Vamos sim, com certeza. É isso aí. Ali embaixo. O pessoal do Inova, na verdade, nós temos agora, para finalizar, eu gostaria de convidar o pessoal do Inova, que está presente aqui, para nós fazer uma foto daí. Tu me disse, sei lá, aqui em cima. Ali embaixo, ok. Tá. Então, vou convidar o pessoal do Inova para nós fazer uma foto e agradeço mais uma vez a todos os presentes. Vocês são a energia que a gente precisa
para vencer esse desafio de estar aqui falando sobre inovação. Muito obrigado, uma boa feira, um bom final de semana a todos.